Olá, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, a partir da questão 629, o bem e o mal. Vamos lá. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Muito bem. O que é considerado, que definição se pode dar da moral? Então, a nossa consciência que rege as regras do que é certo e do que é errado. E à medida que nós vamos evoluindo, ela vai se transformando. Então, situações que eram aceitáveis no passado, como escravização, duelo, defesa da honra, hoje não são mais aceitas. Por quê? Evoluímos moralmente. A lei de Deus está mesmo na nossa consciência. Ela está ali. Mas ela vai ter uma ação direta de acordo com a nossa evolução. Então, à medida em que nós vamos aprendendo, nos aproximando da lei de amor, as atitudes que eram plausíveis passam a ser hediondas. Não se aceita mais. E nós vamos mudando de acordo com essa evolução. Então, Deus nos chama através das suas leis, através dos seus mensageiros. Ele vem nos ensinando qual deve ser o nosso comportamento. E à medida em que nós vamos aprendendo isso, vamos alterando a nossa moral. Por quê? O que era aceitável hoje não é mais. O que hoje é aceitável, amanhã não será mais. Então nós vamos evoluindo e vamos mudando esses valores. Mas quanto mais próximos da lei de Deus, a lei de caridade, de amor, de fraternidade, de perdão, mais próximos da elevada moral nós estaremos. É uma busca, é uma construção. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Muito bem, é o mesmo processo. A lei de Deus estabelece valores, limites, para que nós possamos ter um parâmetro do que é certo e do que é errado. Lá, 6.000 anos atrás, Moisés nos trouxe os 10 mandamentos. E lá está escrito, não matarás. No entanto, se nós fizermos uma pesquisa dentre a população brasileira, se a pena de morte seria benéfica para a contenção da criminalidade, um grande número de pessoas iria dizer que sim. Então, nós temos os processos para compreender a lei de Deus. A lei é clara, não matarás, não roubarás, não cometerás falso testemunho. Então, esses são os valores que nós precisamos conquistar. Mas hoje nós ainda justificamos as nossas atitudes. Ah, então, eu contei essa mentira aqui porque se eu falasse a verdade, a outra pessoa ia se ofender. Mas a lei é clara. Não cometerás falso testemunho. Não pode mentir. Ah, eu matei o ladrão porque ele invadiu a minha casa. Também não pode matar. Então, nós temos que evoluir moralmente para que nos aproximemos da lei. E aí vamos modificando o que é certo do que é errado. Para muitos, a legítima defesa é correto. Ah, eu matei para não morrer. Isso é uma justificativa para a consciência. Mas a lei diz não matar. A lei diz para nós perdoarmos, como Jesus nos ensina através do seu evangelho. Então, entende que a distinção do bem e do mal, ela vai estar relacionada com a nossa evolução. Quanto mais próximos da lei de Deus, mais perto do bem nós estaremos. Mas é um processo, é uma construção, como foi dito na questão anterior. 631.
O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, é possível que nós distingamos o bem do mal? Sim, é possível, mas é uma construção. Nós temos que mudar alguns padrões, alguns valores, né? As paixões ainda nos dominam nesse momento da nossa evolução. O orgulho, a vaidade, o egoísmo ainda fazem parte da nossa existência. Então, muitas coisas que o nosso orgulho diz que é para nós fazermos, porque é certo fazer, a imposição da nossa vontade, exigir que o outro aceite essa verdade, tudo isso não está de acordo com a lei divina, que é de misericórdia, de brandura, de ser pacífico. Mas nós aceitamos ainda. Então, é preciso compreender a vida como espírito e superar algumas das paixões que nos governam, para que nós possamos distinguir o que realmente é bom e o que realmente é mal. É preciso compreender melhor o estágio evolutivo das pessoas que estão ao nosso redor e deixarmos de sermos juízes, né? Muitas vezes julgando e punindo ou desejando que certas pessoas sejam punidas. Isso não está certo. Isso não é ser misericordioso, não é ser brando, quer dizer, não ver o mal no outro. Então, são valores que nós vamos construindo ao longo do tempo. A questão, o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, ele tem meios, mas ele precisa vencer a si mesmo. Muitas vezes, pelo orgulho, pelo egoísmo, ele considera que coisas que não são boas se tornem boas, porque ainda vive, ainda necessita de uma evolução maior, do aprendizado. 632. Por estar sujeito ao erro, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Jesus vos disse: Vede que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume isso. Tudo se resume nisso. Não vos enganeis. O padrão do Cristo nos leva à compreensão da lei divina, porque ele recomenda: fazei ao próximo aquilo que você gostaria que ele vos fizesse. Então, diante da nossa teimosia, nós gostaríamos que o outro tivesse paciência conosco, então precisamos ter paciência com as pessoas que nos contrariam. Diante dos nossos equívocos, da nossa imperfeição, que cometemos erros, nós gostaríamos que as pessoas nos perdoassem pela nossa imperfeição, então precisamos perdoar a imperfeição do outro. Essa atitude que Jesus nos descreve é justamente a reforma íntima, que nos afasta das paixões. As pessoas têm dificuldade de perdoar porque são orgulhosas. Eu só vou perdoar se ele me pedir perdão. Se ele se redimir do erro, aí eu perdoo. É o nosso orgulho. Não lembrando que o perdão nos liberta. É para nós o perdão, não é para o nosso ofensor. Aquele que nos ofendeu cometeu um erro e vai ter que resgatá-lo. É a lei de causa e efeito. Mas nós podemos perdoá-lo e não sofrer com isso, mantendo a nossa vida com valores mais misericordiosos. Nós temos um equilíbrio, uma vida mais serena, algo melhor para nós. Então, perdoar alguém é tirar de nós um sentimento deletério. E o nosso orgulho ainda nos remete a acreditar que estamos beneficiando alguém. Não, nós tudo o que fazemos para nós mesmos. Então, nós estamos sujeitos ao erro pelo grau evolutivo que nós encontramos. Há 300 anos atrás, era normal ganhar dinheiro com a venda de seres humanos, escravizando, porque raças diferentes. Então, aquelas pessoas não tinham nenhum direito, porque eram ainda endurecidos, embrutecidos, e os civilizados tinham o direito de escravizá-los.
era aceito. Se nós fôssemos contrários ou abolicionistas, como aconteceram no Brasil, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, éramos perseguidos, que é onde já se viu. Hoje, evoluímos, compreendemos a igualdade, aceitamos a igualdade. E então, escravizar alguém é hediondo, é crime. No Brasil ainda tem escravidão. Tem fazendas que colocam os trabalhadores, oferecem a eles moradias precárias, vestimenta precária, alimentação precário, e no final da jornada cobra-se tudo isso e o operário está devendo para o patrão. É uma escravidão. Condições inadequadas de vida. Então, é o escrúpulo, a ganância, as paixões que nos levam a fazer coisas erradas acreditando que estamos fazendo coisas certas. É preciso evoluir para vencer a tudo isso. E a civilização humana vai se transformando à medida em que a lei de causa e efeito se estabelece. Então, aquele que escravizou foi escravizado para sentir como é ruim e não desejar isso para ninguém. É uma forma de aprendizado, de educação, nunca um castigo. Mas é assim que a civilização evolui, pelas consequências dos erros. Então, pelas nossas imperfeições, ainda tomamos atitudes erradas, achando que estamos fazendo coisas certas. Vamos receber a consequência dessas atitudes e aí perceber que não podemos mais agir assim. É esse o processo que nos levará a compreender e praticar a lei de Deus. 633. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então é o que eu estava dizendo antes. Nós agimos de uma forma achando que estamos fazendo bem, estamos sendo corretos, mas não estamos. Vamos descobrir quando? Quando colhermos as consequências daquilo que fizermos. Então, vai evoluindo. Ah, eu adoro caldo de cana. Nossa, que delícia. Aí eu vou lá no rapaz que faz caldo de cana, que moe a cana, e tomo 1 litro de caldo de cana. O que vai acontecer comigo? Vou ficar intoxicado. A culpa é do caldo de cana? Ele continua sendo bom. Foi o abuso. Ah, depois da intoxicação, mal-estar, dor de cabeça, alguns dias passando mal, eu vou deixar de consumir o caldo de cana? Não, eu vou consumi-lo na quantidade correta. Então é assim. O aprendizado vem pela lei de causa e efeito. E nós vamos nos transformando, cada vez agindo mais próximos à lei de Deus, cada vez percebendo melhor o que é certo do que é errado. 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não podia ter criado a humanidade em melhores condições? Vamos questionar Deus agora. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele, se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Então, sim,
Se Deus criasse-nos perfeitos, não seríamos individualidades. Teríamos sido criados. O que caracteriza a nossa individualidade é justamente essa possibilidade de escolher o caminho que nos levará à perfeição. Então, é natural que os espíritos simples e ignorantes escolham esse caminho. Uns vão aprender mais depressa. Uns aprendem com o sofrimento dos outros. Outros precisam colocar o dedinho na tomada, né? Quando éramos crianças, nós tínhamos um desejo de colocar o dedinho na tomada. Aí os nossos pais explicavam: olha, se você pôr o dedo na tomada, você vai levar choque, isso não vai te fazer bem. Ah, mas eu gostaria tanto de colocar o negocinho naqueles buraquinhos, até tomar o choque. Outros vão ouvir os pais e não vão mais mexer na tomada. Então a escolha é individual. Por isso Deus nos criou iguais e nos deu, de uma forma misericordiosa, as mesmas condições para que possamos evoluir. Mas como isso se dará depende da nossa vontade. O aprendizado vem da lei de causa e efeito, como a gente vem dizendo. Erramos, sofremos as consequências, a dor faz com que nós não desejemos mais errar, e isso nos torna pessoas melhores. E assim, pouco a pouco, vamos tendo os méritos da nossa evolução e também mantendo a nossa individualidade. Porque se todos fôssemos criados iguais e perfeitos, não haveria individualidade. Seria como uma linha de montagem. Todos os carros saem exatamente iguais, porque os robôs que os montam são precisos. Não há individualidade. Para que nós tenhamos a nossa livre-arbítrio, para que tenhamos o desejo e a possibilidade de evoluir, é preciso que nós iniciemos a jornada do início, aprendendo com cada situação. Muito bem. Vamos parando por aqui. Na semana que vem, continuaremos a partir da questão 635 com o mesmo tema. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, pela vida, pela possibilidade de aprender e evoluir. Nós agradecemos pelas vossas lições de amor que nos convidam a essa reforma tão importante dos nossos próprios sentimentos. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos a cada dia nos tornarmos pessoas um pouco melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.